Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à reflexão de hoje. E eu lembro que eu vi uma foto na internet de um casal de velhinhos dando um beijinho, e aí tinha uma legenda na foto que dizia assim: embora nada seja eterno, tudo que cuidamos dura mais. Embora nada seja eterno, tudo que cuidamos dura mais. Tudo aquilo que cultivamos, não é, dura mais. Então, essa legenda dessa foto me fez lembrar do significado de cuidado. O que significa cuidado? O que é cuidado? E aí eu me lembro então de uma história para contar aqui. Eu acho que essa história, eu vou, ao invés de eu ficar dando a definição do que é cuidado, aliás, todos nós sabemos o que é cuidado, não é? Então, ao invés de ficar dando as definições do dicionário do que é cuidado, eu vou dar o exemplo que eu acredito que o exemplo ele vai mostrando de maneira prática. Eu lembro que quando nós íamos no sítio da minha avó, então, meu pai tem o sítio, e eu morava lá, e aí a gente ia para o sítio da minha avó. Então, a gente pegava sempre estradas de terra. Então, nós íamos passando em frente a vários outros sítios, né? Em frente a várias outras fazendas, porque dava mais ou menos uns 12 quilômetros do sítio do meu pai até o sítio da minha avó. E eu nunca me esqueço que quando nós passávamos em frente a um determinado sítio, porque assim, ó, quando eu falo que você passa em frente a um sítio, geralmente você passa em frente às casas, não é? Aos ranchos, tá tudo muito próximo da estrada. Então, você vê a casa da pessoa que é dona daquele sítio, não é? Os ranchos onde guardam os tratores e assim por diante. E aí, quando a gente passava em frente a um determinado sítio, eu lembro que era muito desolador, assim, vou colocar entre aspas, era muito desolador passar por ali, porque assim, embora eles tivessem muito dinheiro, né, eram grandes fazendeiros, os donos daquele sítio, daquela fazenda, então, embora eles tivessem bastante dinheiro, eles eram muito descuidados. Eram descuidados com os implementos agrícolas, então tratores que eram novos, não é? Eram tratores que tinham acabado de comprar, mas já estavam lá, tipo, sabe? Mal mal cuidado, descuidado, né? E então, o trator que o meu pai tinha, por exemplo, era bem inferior ao trator deles, mas assim, o trator do meu pai com certeza estava muito mais cuidado, então estava em melhores condições, apesar de ser mais velho, mas estava em melhores condições do que os tratores novos deles, que eram, portanto, descuidados. Eu lembro também das casas, que apesar de serem casas assim, tinham construído casas novas, e depois de um tempo já estava tudo descuidado, era, né, sujeira para cá, parede suja, e eram, sabe, não se importava se tinha bagaço de cana próximo da casa, aquelas coisas assim. Enfim, era uma coisa meio. Parecia um descaso. Em contrapartida, eu tinha. Então eu tinha. Né, eu era muito criança, mas a gente via isso, eu via isso, passava naquele lugar e tal, via aquelas coisas. Em contrapartida, eu tinha como exemplo, não é, o meu pai, que tinha as coisas muito organizadas, as coisas muito cuidadas, tinha um cuidado, então colocava o arado para arar a terra,
Aí chegava, estava cansado, tinha arado terra o dia inteiro, chegava todo sujo, mas colocava lá, não é? O trator com o arado atrás, pegava uma mangueira de água e lavava o arado. Então, a gente sempre teve lá no sítio as jabuticabeiras ao lado de casa. Você sabe que jabuticabeira, a jabuticabeira, ela cai não só a jabuticaba na época da jabuticaba, mas depois também cai as folhas da jabuticabeira, não é? Então faz muita sujeira. Eu lembro que a gente tinha que rastelar, sabe, todo dia. Tinha que rastelar, deixar o quintal sempre muito limpinho, deixar tudo muito. Porque as jabuticabeiras estavam próximas da casa, então, próximo de casa você vai ter aquelas jabuticabas caídas ao chão, que ficam juntando moscas, não é verdade? Então, em contrapartida, eu via isso. Eu passava lá, via aquele sítio descuidado, não é? Aquele descuido, aquela negligência, aquele relaxo, vamos assim dizer. E em contrapartida, eu tinha o meu pai como critério também, não é? Que era sempre essa coisa cuidadosa, esse zelo, esse cuidado pelas coisas, esse capricho. E sabe qual foi a grande diferença que depois, não é, quando eu já não era mais criança, eu acabei percebendo a grande diferença? Que, embora meu pai tivesse menos dinheiro do que aqueles fazendeiros daquele sítio, o meu pai economizava mais, porque as coisas do meu pai duravam mais, porque o meu pai tinha muito mais cuidado. Portanto, dando esse exemplo aqui sobre a questão do cuidado, eu acredito que é aí que a gente entende de fato por que que algumas relações duram e outras não. Porque aquelas relações que duram, você vê que tem muito zelo, você vê que tem cuidado, você vê que tem carinho, você vê que tem atenção, você vê que tem respeito. Então, você vê que tem dedicação naquilo. Eu não fico deixando, não é? Qualquer coisa, eu não negligencio. Então as coisas não vão se desgastando, mas a gente vai cuidando, a gente vai, né, sabe, a gente vai tratando daquilo, a gente vai cultivando aquilo através de ações, não só de palavras, porque palavras elas são fáceis. Palavras é fácil você ficar falando, mas através de ações. Eu vejo que muitas vezes, o que, que acontece nos relacionamentos? Muitas vezes as palavras, elas podem até ter diminuído. Porque no começo da relação, por exemplo, é comum as palavras serem com muito mais frequência. Nossa, então a pessoa fala que ama, fala que gosta a todo momento, não sei o quê. E depois é comum acontecer nos relacionamentos, as palavras elas vão diminuindo. Porém, o que que a gente, elas dão lugar às ações. Então tem gente que não fala tanto mais que ama, não que isso não seja importante, mas a pessoa não fala tanto, mas a pessoa tem ações, a pessoa tem atitudes, a pessoa tem gestos que mostram isso. Diferente daquelas outras relações que a gente vê que, na verdade, são atitudes de desconsideração, de descaso, de negligência, não é? Não tá nem aí para outra. Então, quando a gente percebe tudo isso, é que a gente vê que, na verdade, os relacionamentos são semelhantes a essas situações físicas, né? Claro que amor, os sentimentos, eles não são físicos, mas a gente pode se utilizar desses exemplos para que a gente possa fazer, né, essa comparação metafórica, para que a gente possa perceber a importância também da gente ter esses cuidados, né? Esse afeto, esse zelo
pelos relacionamentos que a gente tem através de ações reais e concretas no nosso dia a dia. Esse é o cuidado. Então, embora nada seja eterno, tudo aquilo que cuidamos dura mais. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Se curtiu, dê um like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.